Muito boa tarde a todos. Quero agradecer e cumprimentar a todos vocês que reservaram um tempinho nas suas agendas para se conectar conosco. E o objetivo dessa live, vamos ficar em torno de 60 minutos para apresentar um conjunto de soluções, uma iniciativa da Fiesc por meio do SESI, que se chama Protocolo Corona. Esse protocolo Corona tem o objetivo de dar suporte para as indústrias no enfrentamento da Covid-19. Eu me chamo Silvia De Pieri, estou na gerência regional SESI-Senai da Serra Catarinense, juntamente com Kátia da Silva, nossa coordenadora de saúde, vamos conduzir esse trabalho durante o período da live. Para dar boas-vindas a todos vocês, eu convido Israel José Marcou, nosso vice-presidente da Fiesc para Assuntos da Serra, para dar boas-vindas. Por favor, Israel. Boa tarde a todos. Agradeço muito o convite, Silvia, de fazer essa abertura desta live tão importante. Cumprimento também a Kátia, que aí também participará contigo nesta apresentação. Eu gostaria apenas, no nome da Federação da Indústria, dizer que a Fiesc vem desde o início desse momento difícil que nós estamos passando e que a indústria também vem atravessando através dessa pandemia na qual estamos vivendo, que a Federação, desde o começo, esteve presente através do Observatório da Indústria, acompanhando e fornecendo todos um painel de dados, de informações aos industriais. Ela fez parte, ainda faz parte do grupo do Comitê de Crise do Governo do Estado, onde ela representou e representa a indústria, não só levando a visão industrial, mas também a nossa preocupação com a saúde dos trabalhadores e da criação de protocolos seguros para o trabalho. A Fiesc também liderou todo um projeto de conserto de respiradores através do Senai, principalmente dos institutos, e aonde nós já vimos mais de, vários respiradores já entregues e consertados no nosso estado, também de um fundo de criação de apoio financeiro para a compra de EPIs, que também tem sido distribuído nas regiões, inclusive a nossa também será contemplada, apoiou a validação das normas técnicas para a produção de máscaras e respiradores, distribuindo, inclusive, essas normas para que as indústrias pudessem ter acesso e produzirem as máscaras de acordo com os protocolos, também de um plano de retomada da economia, o chamado Projeto Travessia, da qual nós devemos nos preocupar com o New Deal, que o nosso presidente tem chamado assim, o nosso presidente da Fiesc, o Dr. Mário Aguiar, e também com os protocolos de segurança do SESI, principalmente do SESI, para a utilização nas nossas indústrias, que não foi somente para as indústrias, mas foi seguido o modelo, inclusive, para o próprio governo do Estado, e as demais federações também buscaram apoio na federação e no SESI para a realização desses protocolos. Então, realmente nos sentimos bem de fazer parte dessa federação que não mediu esforços para que todos pudessem, de alguma forma, amenizar os impactos dessa pandemia. E hoje, então, nesse momento extremamente importante que nós teremos com a Silvia e a Kátia, de falarmos do protocolo que o SESI hoje, então, vai apresentar para que as nossas indústrias possam, ainda de forma mais organizada e principalmente comprometida com a saúde dos trabalhadores, atravessar esse momento tão difícil pelo qual estamos passando. Agradeço mais uma vez a oportunidade, Silvia, de participar desse início dessa live e te passo a palavra. Obrigado. Obrigada, Israel. Fique conosco também para ouvir um pouquinho mais da nossa proposta. E eu vou contar com o Jonathan, que é o nosso suporte aqui, para, por favor, reproduzir, Jonathan, a apresentação.
é importante que eu e Kátia vamos fazer aqui uma dobradinha falando de toda a possibilidade, então, desse conjunto de soluções, e ao final das nossas apresentações, nós vamos deixar aberto um espaço para perguntas, para as dúvidas, para as questões que vocês tiverem. Então, tanto pelo WhatsApp, que está reproduzido na tela, quanto pelo chat do próprio YouTube, nós vamos colher essas perguntas e vamos trazer para a gente poder responder. Ok? Por favor, Jonathan. O que é o protocolo Corona? O protocolo Corona é um conjunto de soluções no enfrentamento à Covid-19 que tem como protagonismo as nossas indústrias. É importante destacar que desde o início da pandemia, nós da Fiesc viemos acompanhando os casos no mundo todo, inclusive a condição de algumas cidades, alguns países em lockdown. E percebemos dentro da própria Fiesc essa necessidade tanto de procedimentos de saúde, quanto de proteção, quanto implantação de medidas para atender todas as normas e regras que foram criadas e necessárias para o nosso funcionamento. Percebemos nesse período que essas mesmas necessidades também eram as necessidades das nossas indústrias, eram muito similares. Então, surgiu a ideia de que todos esses procedimentos nós pudéssemos modelar um produto e assim ajudar as indústrias nesse enfrentamento. Pode passar, por favor? Nosso objetivo, então, com o protocolo Corona é apoiar na contenção da evolução da pandemia nas empresas e assegurar com isso o funcionamento. Ele é composto por 3 soluções: a gestão Corona, que faz a própria gestão da doença. Ele é composto pelo Corona Dados, então uma tecnologia de monitoramento diário dos sintomas, inclusive de recomendação e de aplicação de testes. A ideia é de que a indústria, para permanecer com o seu funcionamento, ela tenha essa contenção, que nós chamamos de protocolo Corona, para poder evitar ou até reduzir a evolução da pandemia dentro das nossas empresas e que, para isso, a gente possa preservar o seu pleno funcionamento ou seu funcionamento de acordo com a necessidade de produção. Próximo slide. Como que nós conduzimos a questão da modelagem desse produto protocolo Corona? Primeiro, de que nós tivemos como inspiração alguns países que fizeram uma gestão mais exitosa da contenção da pandemia. Exemplos como Coreia do Sul, China, Nova Zelândia e Japão. Qual foi o procedimento da maioria desses países? Primeiro, que eles tiveram um olhar muito peculiar em relação aos procedimentos de proteção. Então, todas as medidas em relação à higienização dos ambientes e das mãos, a próprio uso dos EPIs, aferição de temperaturas, foram medidas e procedimentos que atendiam essa necessidade da proteção. Outros fatores que contribuíram têm a ver com os procedimentos de saúde. Então, nos seus protocolos, considerando de que havia na aferição e na identificação dos sintomáticos, de que tivesse um isolamento preventivo desses sintomáticos, até porque 70% das pessoas contaminadas apresentam sintomas. Havia também uma ação de isolamento preventivo de pessoas que tiveram contato, e outra ação era a aplicação de testes para aquelas pessoas que confirmavam uma necessidade ou não de isolamento. Olhando um pouquinho para o Brasil, se na Coreia do Sul nós tivemos essa inspiração de procedimentos bem adotados, no Brasil, no primeiro momento, nós tivemos um olhar sob as normas de fiscalização, então essas normas vieram numa condição de esfera federal, estadual e municipal, e as indústrias passaram, então, a elaborar e instituir os seus protocolos de segurança, alguns criados por elas próprias, considerando a urgência, e outros utilizando todos os protocolos de SESI, falando de protocolos que foram criados a partir de diferentes setores.
Cabe destacar que as nossas empresas, elas ficaram em níveis e impactos diferentes, então elas foram tomando medidas para atender essas necessidades, tanto de saúde, de proteção e de evidências, precisando, assim, se resguardar de possíveis fiscalizações. Ainda o protocolo Corona, como solução do SESI para as indústrias, ele respeita esses diferentes níveis da empresa, então ele pode ser uma possibilidade de uma solução de acordo com a necessidade da empresa, daquela que teve uma maior urgência de implantação dos seus procedimentos para aquela que teve um impacto menor e hoje está conseguindo fazer a sua gestão. Pode passar, Jonathan. Ok? Então, esses foram, a partir das normas e fiscalização, todos os procedimentos adotados pelas indústrias, alguns procedimentos na esfera de informações, seja pelas redes sociais, pelos noticiários, pela própria observatório da Fiesc, que o Israel citava, e a partir disso as empresas internamente criaram suas normas, seus procedimentos com uma equipe tratando desse tema. Eu vou pedir para a Kátia agora falar um pouquinho com detalhes de cada solução, olhando então para o protocolo Corona enquanto um conjunto de soluções, e vai falar um pouquinho do gestão Corona, do Corona Dados e testes SESI. Por favor, Kátia. Boa tarde. Não sei se todos me conhecem, Kátia, estou coordenadora da área de saúde e segurança na indústria da Regional Serra Catarinense. Então, complementando um pouquinho a fala da Silvia, quando a gente fala em protocolo, é um documento que serve basicamente como segurança para a tomada de decisão da empresa, né? É um conjunto de 3 necessidades básicas aí, né? Olhando para protocolos de saúde, de segurança e basicamente falando um pouquinho do registro de evidências. Eu não sei se todos têm essa informação, mas na semana passada, no dia 20, então o governo federal, aí quando a gente fala em legislação, em que a nossa equipe está subsidiada na legislação, no dia 20/6 nós tivemos uma portaria em que descreve a importância de registros da comprovação de mitigação dos riscos de transmissão do Covid nos ambientes de trabalho, ou seja, passa a ter um peso de legislação também a questão da evidência dessas informações ou desses registros. A gente sabe que quando a gente fala em saúde e segurança, a legislação ela está presente em todas as nossas esferas, né? E de que forma as nossas empresas estão se organizando diante dessa pandemia. Anoitecemos sem conhecer, né, a forma de melhor conduzir esses processos, esses procedimentos de saúde, de proteção e de evidências, e tiveram que ser estruturados dentro de um protocolo para garantir, então, o cumprimento da legislação, mas, sobretudo, a saúde desse trabalhador. Então, o Gestão Corona, ele é um produto que ele contempla o Corona Dados e os testes. Então, o Gestão Corona, ele tem basicamente o objetivo principal do monitoramento de normas e fiscalização. Então, a empresa vai ter acesso a um dashboard com indicadores, que posteriormente eu vou estar falando, que é o Corona Dados, que a gente utiliza uma plataforma para monitoramento de sintomas, para que a partir daí a gente faça essa gestão. Então, a primeira etapa, quando a gente fala em procedimentos de saúde, nós estamos falando dessa implementação do Corona Dados, o apoio na decisão de quem isolar, quando a gente fala em implementação dessa ferramenta, é um aplicativo, né, em que as pessoas vão estar sinalizando diariamente. Então, o apoio na decisão de quem isolar, não é isolar por isolar, é implementar um procedimento de saúde, é implementar a forma que todos tenham conhecimento do que deve de fato ser feito. Os testes, que então os testes fazem parte desses procedimentos de saúde. Eu não tenho, eventualmente sim, eu posso optar em testar toda a minha população, mas eu posso inicialmente testar somente aqueles que apresentam algum sintoma.
monitorar, então, esses retornos, de que forma que a gente faz esse acompanhamento. E aí, quando a gente fala em procedimentos de proteção, a gente está falando, sim, em ações, né, de distanciamento, de higiene, essa atualização desses procedimentos. Acabei de citar anteriormente, né, a questão da portaria que foi publicada na semana passada, é recente, é algo que está direcionando, então as empresas, muitas acabaram implementando ações com base nos programas de saúde que já tinham implementados, mas sem estar muito estruturado, né? E aí, quando a gente fala em evidências, de que forma que a gente faz esse registro e essa atualização constante dessas evidências? De que forma a minha empresa, estou fazendo a gestão e o monitoramento dessas informações? Isso, então eu falei um pouquinho do Gestão Corona, que envolve todos esses produtos e todos esses procedimentos de saúde, os procedimentos de proteção e as evidências por parte da empresa no resguardo dessas informações. Então, o Corona Dados, ele na verdade, é um dashboard, né? Depois, posteriormente, eu vou estar explicando bem a aplicabilidade, quais as etapas, desde a implementação até a utilização, mas ele é um acompanhamento, então, daquela população em que nós falamos que, geralmente, 70% dos meus trabalhadores, eles estão assintomáticos, né? Então, eles não possuem, mas de que forma nós, enquanto empresas, vamos fazer esse monitoramento? Então, o Corona Dados é uma ferramenta que vai possibilitar a empresa estar visualizando diariamente essa população. Então, a implementação do Corona Dados, ela pode ser feita através de um profissional do SESI, através de um serviço de assessoria, que nós vamos fazer essa orientação, né? Então, como implementar essa ferramenta, como fazer a atualização da empresa na ferramenta, atualização dos trabalhadores que estarão utilizando e como vai ser o acompanhamento diário por parte do líder, né? Então, a gente tem também aí, através dessa implementação, a indicação automática em sintomas graves. O que a gente faz com esse trabalhador que foi identificado com um sintoma grave? Além disso, né, a própria ferramenta do Corona Dados, então ele vai permitir fazer o registro desses sintomas diariamente. Cria-se essa evidência, né? Nós estamos não só monitorando, mas nós estamos fazendo o registro de forma diária para esse acompanhamento. E aí, então, por fim, né? Então, nós falamos inicialmente dessa solução completa, que é o Gestão Corona, que o Corona Dados faz parte do Gestão Corona, e os testes SESI também fazem parte dessa solução. Quando que a gente vai fazer uma aplicação de um teste? Eu não posso simplesmente testar um trabalhador se eu não sei de que forma que eu vou conduzir essa evidência, né? De forma que eu vou conduzir que ele retorne ao trabalho de forma segura, sem evitar essa transmissão posterior. Então, os testes fazem parte de um procedimento de saúde, e aí a gente tem toda uma questão de uma relação, né? Não basta a gente apenas testar, a gente tem que ter esse protocolo estabelecido com a gestão desses trabalhadores que estão sintomáticos ou assintomáticos, para a gente garantir a tratativa e a efetividade desses sintomas. Então, aqui a gente traz para vocês um slide que fala um pouquinho ou explica como que o vírus ele se comporta no nosso organismo. É importante, a gente trouxe esse slide porque ele realmente ele ilustra como que acontece essa transmissão. Então, o vírus, na verdade, ele realmente é contaminado, né, por várias formas, a gente sabe aí, através de contato, através de gotículas, através de espirro, contato com superfície, e geralmente ele vai apresentar os primeiros sintomas a partir do 5º ao 8º dia. Entre o 1º e o 4º dia da doença, geralmente esse paciente ele está assintomático.
e a partir do 5º dia é que ele começa realmente a apresentar esses sintomas. Então, é importante que vocês entendam esse ciclo, que até o 11º dia é quando o trabalhador vai apresentar o sintoma, o trabalhador, né, quem está infectado pelo vírus. A partir do 12º, a tendência é que eles começam a... Desculpa. A partir do 12º dia que os sintomas começam a diminuir. Por que é importante eu trazer essa fala para vocês? Porque a gente vai ter uma diferença entre a identificação dos testes, teste PCR e o teste imunológico. O teste imunológico são os testes rápidos. Então, por que é importante trazer um pouquinho dessa variação ou de como a doença se comporta, para que vocês possam fazer esse entendimento da questão da transmissão do vírus no nosso organismo. Então, é importante também trazer, enquanto informação, que na verdade o Covid é uma doença nova, né? Estão estudando e descobrindo e que ele tem uma variação mutável bem significativa, né? Já descobriram que os sintomas preponderantes na China estão sofrendo uma mutação, não obrigatoriamente são os mesmos que estão acontecendo aqui. O que se sabe? Que ele é um vírus que tem um alto percentual de transmissão, então 70% dos pacientes ou das pessoas que são contaminadas, elas apresentam algum tipo de sintoma, né? Ele ainda é um vírus muito difícil de identificar sem se fazer o teste, porque os sintomas são muito parecidos com uma gripe normal, então nós temos a apresentação de febre, de tosse, eventualmente de dor de garganta. Então, por isso o desafio de implementar também um protocolo de segurança para que a gente possa tratar todo esse público, né? 55% da população contaminada, ela tem um grau moderado, né, da doença. 10% um grau severo e 5% é o público crítico, aquele que vai ter uma dificuldade respiratória que vai depender futuramente de um respirador, por exemplo, né? Ok, pode passar, Jonathan, por favor. Então, quando a gente entra um pouquinho, isso só para posicioná-los um pouquinho dessa descrição de como o Covid, ele realmente se instala e como que é o processo de permanência do vírus no organismo. E agora a gente fala um pouquinho do gestão corona, as etapas, as principais intervenções e como a gente pode dar o suporte para as empresas. Que é importante, nós sabemos que muitas das empresas já implementaram algumas ações, tendo em vista o próprio modelo de gestão de saúde e segurança implementado na empresa. Muitas delas não têm uma equipe própria de SMMA, então sabemos que precisa do suporte ou de uma equipe terceira para fazer, na verdade, ou para implementar o gestão corona. Que é importante, nós vamos ter um interlocutor, que quando a gente falou anteriormente no processo de assessoria, né, a gente chama o processo de assessoria, que é a figura de um técnico de segurança que vai estar atuando nos procedimentos de proteção da empresa. Temos também o suporte, então, o técnico de segurança é o profissional que vai estar em contato com a empresa, assim como o enfermeiro, para fazer a implementação do gestão corona. Na sequência, eu vou estar explicando um pouquinho a etapa de cada um. O engenheiro de segurança e os médicos do SESI vão estar dando suporte para essa equipe de técnicos e enfermeiros. Pode passar, Jonathan, por favor, próximo slide. Ok. Então, nós temos, num primeiro momento, uma avaliação inicial, que então é feita por este profissional técnico de segurança, que na visita vai fazer, então, a implementação do Coronadados.
que é a implementação? Então, é a instalação desse aplicativo junto com a empresa, vai fazer o treinamento de como está utilizando, como que é feito o cadastro, quais as orientações, para que a gente já comece, de fato, a gestão e o monitoramento e acompanhamento desses trabalhadores. É feita também uma análise prévia dos procedimentos que a empresa já teve a implementação, então, de isolamento, de entrega de EPI, se a gente tem o cumprimento, troca de máscaras, qual é o tipo de EPI que está sendo utilizado, a avaliação do ambiente de trabalho, para que posteriormente a gente possa definir, então, no relatório de avaliações e recomendações, qual é o melhor distanciamento, qual é a maior possibilidade de conseguir preservar os postos de trabalho com segurança. Pode passar, por favor, Jonathan. E aí a questão do acompanhamento contínuo, né? Então, é feita essa avaliação inicial e o acompanhamento contínuo, então, a gente vai estar falando aí num acompanhamento no mínimo durante um processo de 6 meses. A nossa equipe vai estar acompanhando essa empresa por um período de 6 meses, né? O que seria? Aqui a gente, nessa imagem, vocês conseguem avaliar quando a gente fala em gestão atualmente, isso tem muita relação com a própria legislação trabalhista, né? Então, esse acompanhamento contínuo, ele é feito pela equipe de SST, pelo período aí, no mínimo de 6 meses, que é o tempo que a gente acredita que tem um formato de PDCA, então a gente vai fazer a avaliação inicial, vai propor as recomendações e a equipe vai estar fazendo essa avaliação contínua, constantemente, né? Então, a gente vai fazer o apoio na elaboração da implementação desses procedimentos, vai estar acompanhando continuamente a atualização da legislação, o relatório de evidência ele está atualizado quase que diariamente com a utilização do Coronadados, o acompanhamento de indicadores de sintomas, que também é feito através da ferramenta do Coronadados, e o plano de ação, constantemente. Então, ele é um processo. O Gestão Corona, que ele faz parte de todas essas ações. Essas ações aqui, especificamente, então, são implementadas por este interlocutor do SESI. Pode passar, Jonathan, por favor, o próximo slide. Então, aqui a gente consegue apresentar para vocês, numa visão simplificada, todas as etapas. Então, a implementação do Coronadados, a gente faz a análise desses procedimentos, faz a avaliação do ambiente de trabalho, emite o relatório das avaliações e recomendações. Esse interlocutor, então, ele estará com a empresa no apoio da elaboração da implementação dos procedimentos, acompanha a atualização da legislação, a gente faz o relatório de evidências e o acompanhamento das indicações desses sintomas. Ok? E aí, quando a gente fala em dashboard, em Coronadados, foi a ferramenta, então agora a gente apresenta para vocês o Coronadados, que então faz parte do protocolo do Gestão Corona, mas é a ferramenta que vai nos garantir essa gestão individualizada de trabalhadores e como que a gente vai fazer. O Coronadados, então, ele já fala aqui, né? Salvar vidas, salva a economia. Esse é o objetivo. Então, é importante trazer um pouquinho desse histórico da implementação do Coronadados, que ele foi implementado a partir de uma experiência interna nossa enquanto Fiesc, né? Nós, enquanto colaboradores, utilizamos e observamos a importância para que, de fato, possa se fazer a gestão e o monitoramento desses trabalhadores. Hoje, é uma ferramenta que ele permite um monitoramento diário dos sintomas, com registro desse histórico, né? Permite acompanhar a evolução do Covid em toda a população da empresa, né? E viabiliza ações rápidas para evitar o contágio entre os trabalhadores.
Então, o Coronadados, esta ferramenta é que vai direcionar também para a realização dos testes e se há a necessidade de fazermos um isolamento preventivo. Vocês lembram que no primeiro momento, né, quando foi a pandemia decretada lá 18 de março, as indústrias nem todas pararam, mas os primeiros 15 dias, todo mundo optou em fazer, de fato, isolamento. E nós sabemos que a nossa economia não pode parar, né? Ela tem que rodar e os nossos trabalhadores têm que estar trabalhando de uma forma segura. E o Coronadados é a ferramenta que vai permitir às empresas, sim, fazer esse monitoramento. Pode passar, por favor, Jonathan. Próximo slide. Então, como que acontece o funcionamento desse sistema? Então, o empresário, o RH, ele funciona, ele tem perfis diferentes, né? Claro, então nós temos um perfil para o administrador, que é quem vai fazer o cadastro da empresa, o cadastro dos trabalhadores, ele tem acesso a um dashboard, então, que consegue acompanhar um percentual de respondentes, quem respondeu, quem não está respondendo. E o líder direto, sim, vai fazer a gestão diária da sua equipe. Então, aí se você tem um supervisor de produção que ele tem 15 pessoas sobre a gestão dele, ele é que vai poder entrar também no dashboard, aí, né, pelo próprio computador ou pelo próprio mobile, aí é uma questão de opção, que vai poder fazer esse acompanhamento posteriormente. A Cora, quem nós estamos chamando carinhosamente, é o nome da assistente virtual, que conversa ou através pelo WhatsApp ou pelo Telegram, né? Nós utilizamos as duas formas aqui na instituição e vimos que o Telegram é um pouco mais sensitivo, é mais fácil, não precisa digitar, né? Então, ela vai perguntar, bom dia, como você está se sentindo bem? Como você está se sentindo? Se está se sentindo bem, obrigada, amanhã nós tornamos novamente o contato. Se você está sentindo algum sintoma, vai informar e automaticamente o líder já vai ser informado. Claro, vai fazer o acompanhamento sobre esses sintomas ou o perfil da equipe, então. Pode passar, Jonathan, por favor. Então, é importante que esse monitoramento, ele vai fazer parte da rotina diária do administrador da empresa, do líder, né? Então, a gente vai poder acompanhar quem acompanhou, quem está bem, né? E se respondeu se está indisposto e quais os sintomas que está sentindo. E ainda tem a opção de não falar com a Cora nesse dia. Kátia, hoje eu não respondi a Cora. O meu líder consegue identificar. Então, a seguir eu vou mostrar como que a Cora, né, faz esse monitoramento também de quem não conversou com a assistente. Pode passar, por favor. Então, esse é o dashboard, né, é o modelo do painel que aparece somente para quem não fez o monitoramento. O que é importante? Nesse caso, o próprio líder vai fazer um contato privado com esse colaborador e vai perguntar, né? Olha só, o que aconteceu hoje? Eu vi que você não fez o seu monitoramento. Então, ele mesmo já vai poder preencher o dashboard a partir do contato que foi efetuado com o colaborador. Então, a gente está monitorando aqui 3 status, né? Quem está bem, quem está indisposto e quem não respondeu o contato da Cora. Próximo slide, Jonathan, por favor. Então, aqui nós temos um modelo que também serviu de base para a implementação da Cora, que foi um protocolo, um estudo efetuado em uma universidade, né? Que para ser considerado um trabalhador ou um paciente com sintoma, ele teria que ter uma pontuação aí desses sintomas acima de 10 pontos.
Ou seja, tem febre? Eu vou pontuar 5 pontos. Tem dor de cabeça? 1 ponto. Apresenta espirros ou secreção nasal? 1 ponto. Tem dor ou irritação na garganta? 1 ponto. A soma deles acima de 10, o Coronadados já faz essa orientação de direcionar para alguma outra ação. Então, assim, é importante. Identificou mais de 10 pontos, a gente sabe que teria a necessidade, nesse caso, de fazer um teste, né? Para a gente confirmar se de fato esse trabalhador está diagnosticado com Covid ou não, né? E aí agora, então, a gente fala um pouquinho dos testes. Pode passar, Jonathan, por favor. Aqui na verdade, eu falei um pouquinho anteriormente, né, sobre a questão dos sintomas. Então, ali no cinza, ele que tem um pontinho de exclamação, ele está representando o primeiro dia, né, o primeiro dia que eu fui infectado. Né? Do 2º ao 5º dia, vocês podem ver que a carga viral aqui, o que está representado em verde, é onde tem uma carga viral bem significativa, ou seja, onde eu tenho a maior possibilidade de infecção, onde ocorre a multiplicação viral. Né? No 5º dia, iniciam os sintomas, né? Aqueles sintomas virais, que é coriza, dor de garganta, a tosse. E a partir do 11º dia, o organismo começa a criar anticorpos contra o vírus, né? E aí agora é importante, então, conhecer um pouquinho. Aqui vocês estão vendo, então, a carga viral, os sintomas, concentração de IgM e concentração de IgG, que eu vou falar um pouquinho no próximo slide, o significado do IgG, IgM, a gente ouve falar tanto, né, mas muitas vezes a gente não sabe do que se trata. Então, nós temos, na verdade, 2 tipos de testes, que é bem importante. O teste PCR é aquele teste de laboratório. É aquele teste em que a gente vai coletar da nasofaringe do trabalhador uma amostra e que onde acredita que é uma veia aérea superior, a gente tem uma concentração maior do vírus. Este é o teste PCR. Esse é feito em laboratórios, só laboratórios conveniados. O SESI, então, já está fazendo esse teste, em que ele vai dizer se o paciente ele está ou não está com o vírus, certo? E os testes rápidos, eles, na verdade, o IgG e o IgM, que são os testes que são feitos no mesmo modelo de glicose, é uma coleta sanguínea mesmo, em que vai dizer se houve a presença do IgG e do IgM. O IgG, ele vai dizer se você teve contato recente com o vírus, e o IgM significa que você já esteve contaminado, mas que você já está sem risco de contaminação ou de você transmitir o vírus para outras pessoas. Ainda não se sabe, como tudo é muito recente, algumas pessoas perguntam sobre a questão da imunidade, né? Acredita-se que sim, se tem uma imunidade, mas ainda não está comprovado. Então, não podemos garantir se quem contaminou, né, o Covid em um momento volta a ter. Ainda não temos nada comprovado sobre. Então, só voltando a esse gráfico, então, o verde, do 2º ao 14º dia, é o período que a gente tem a maior carga viral. Então, o ideal é que se faça o teste PCR entre o 6º e o 14º dia, certo? A partir do 9º, ele já vai detectar a presença de anticorpos, que é o laranja, né? O sintoma. O vermelho, ele está demonstrando que você já criou uma imunidade, ou seja, já tive contato com o vírus em algum momento. E o azul, ele vai demonstrar a presença do IgG, que significa que sim, eu já estaria imune para o vírus. E aí, qual é a possibilidade de uso desses testes? Qual é a minha dúvida? Eu, enquanto empresa,
A gente sabe que hoje a gente pode, sim, utilizar os testes 100% desses trabalhadores, né? Apesar de 30% dessa população estar assintomática, então o teste garantiria que a gente fizesse esse monitoramento efetivo, né, através dos testes. Podemos fazer para uma amostra com o objetivo de identificar os assintomáticos positivos por setor, por exemplo, né? E em caso de trabalhadores contactantes com casos confirmados, podemos utilizar nesses casos, ou ainda a empresa também pode optar em realizar os testes somente para os casos sintomáticos, segundo os critérios estabelecidos aí através do próprio Coronadados, a gente já consegue identificar esses trabalhadores que são sintomáticos. Próximo slide, por favor, Jonathan. Então, o próximo slide, ele vai trazer a questão novamente da pontuação, né, daquele estudo. Então, ele é importante para que a gente possa fazer uma intervenção precoce, os testes, né? Então, a gente já consegue identificar o sintomático pela utilização da ferramenta e confirmar através do teste. Então, o importante é, sim, fazer a associação da pontuação, então, da utilização do Coronadados com o teste, ele fica muito mais concreto, né, e claro, ela é segura quanto à tomada de decisão por parte da empresa na realização do teste. E aí a gente, então, fala um pouquinho da questão dos contactantes. Nós falamos anteriormente de quem na empresa poderia fazer o teste, mas é fundamental que a gente saiba quem são esses contactantes, né? Então, pessoas em contato com o suspeito confirmado. O contato físico, direto ou com secreção, pode transmitir o vírus. O contato com o caso confirmado em um raio de 1,5 metro em todos os ambientes que a pessoa infectada tenha circulado. Isso inclui refeitório e vestiário. A questão do refeitório e vestiário, gente, é bem importante porque são os ambientes que retira a máscara. Então, a gente sabe que são ambientes que são mais propensos, então tem que ter um cuidado maior. O contato frente a frente por 15 minutos e a distância menor a 2 metros. Contato em ambiente fechado, reunião, sala de aula por 15 minutos e distância inferior a 2 metros. Quem divide carona de carro para ir trabalhar, a gente sabe que o nosso transporte coletivo retornou há 2 semanas e tem locais que ainda não estão rodando, então o pessoal compartilha carona, então é bem importante, né, saber que são possíveis contactantes do vírus. E passageiros de aeronaves aí sentados em raio de assentos de distância, em casos confirmados, seus acompanhantes ou cuidadores e os tripulantes que trabalham na seção de aeronave. Então, bem importante. E aí, o que a empresa tem que fazer? Afastar todos os contactantes pelo prazo de 14 dias e providenciar testagem mediante a solicitação médica. É fundamental, gente, que qualquer encaminhamento a teste, tanto o teste rápido quanto o teste de PCR, obrigatoriamente ele tem que ter a solicitação do médico, né? Ou o médico do trabalho da empresa, ou próprio, ou o médico que responde enquanto médico coordenador de PCMSO. Obrigatoriamente essa solicitação, como qualquer outro exame, ele tem que ter a necessidade. Aqui, quando ele fala em afastar os 14 dias, é quando a gente não fez o teste, né? Essa é uma prática que está sendo adotada a partir do momento que a gente não tem o protocolo estabelecido. A partir do momento que a gente estabelece isso como rotina, de monitorar os sintomas, de realizar os testes, esse prazo ele diminui, né? Fundamental. Se a gente tem qualquer caso suspeito ou confirmado, nós temos que comunicar à Vigilância Epidemiológica Municipal. É nossa responsabilidade enquanto empresa fazer esse comunicado. Temos que orientar a quem apresentar sintomas e buscar orientações médicas e afastá-los do trabalho.
E o retorno, o trabalhador, então, ele só pode retornar às atividades mediante esse atestado médico. Fundamental. Ele não pode retornar às atividades se não tiver essa orientação médica, ok? E aí, gente, eu sei que nós temos algumas perguntas, né, na sequência. Coloco à disposição, enquanto SESI, a nossa equipe está preparada para que possa atender todas as necessidades da empresa e que a gente possa dar todo o suporte quanto à implementação do protocolo Corona, tá? Fico à disposição e agradeço a atenção de todos. Silvia, retorno contigo. Isso, Kátia, obrigada pela apresentação. Tem algumas perguntas, eu acabei organizando essas perguntas por blocos, pensando bem de gestão, testes e o Coronadados. Mas a primeira pergunta, Kátia, uma das empresas trouxe de que ela já tem ações de saúde implantadas dentro da empresa. É possível usar o Gestão Corona para outras ações de saúde na empresa, colocar tudo dentro do mesmo dashboard da gestão? Bem importante essa pergunta, né? Eu acho que hoje, quando a gente fala em gestão, toda a mudança de legislação trabalhista que nós estamos passando aí, ou vivenciando desde o ano passado, a gente mudou o formato e todos eles passam para um modelo de gestão, ou seja, o ciclo PDCA, né? Não obrigatoriamente nós poderíamos utilizar a ferramenta o Coronadados, mas o modelo para implementação dos outros serviços, o cumprimento de legislação, sim, o mesmo modelo estabelecido enquanto proposta pelo protocolo Corona. Ótimo. Tem 3 perguntas relacionadas a testes, né? Testes COVID-19. A primeira delas diz respeito a qual o melhor teste a ser aplicado na empresa, se é o PCR ou teste rápido. Acredito que na tua apresentação você já trouxe, dependendo do ciclo da doença. A outra pergunta é: quanto tempo dura a cicatriz imunológica da COVID-19? E a outra pergunta sobre teste é como eles acontecem na prática? É na própria empresa? Precisa ser num outro ambiente? Bom, vamos lá. Temos 3 perguntas, né? Então, a primeira é em relação a... A primeira é em relação à questão da diferença dos testes, né? O PCR, então, ele é um teste que ele precisa ser executado por um laboratório, ou seja, o SESI hoje já está realizando os testes, mas ele é credenciado a um laboratório. Então, a gente precisa fazer uma coleta na nasofaringe do trabalhador, tá? Obrigatoriamente, a gente tem que seguir as mesmas regras para uma aplicação de vacina. Se a empresa tiver um espaço adequado, com pia, que a gente possa lavar as mãos, o local isolado, a gente tem que pensar que se esse trabalhador é um suspeito, a gente tem que evitar de transmitir esse vírus aos demais, né? Então, o PCR, tanto a gente pode fazer na empresa, se tiver um local adequado, quanto no SESI. Já os testes rápidos, eles são mais tranquilos, mas também a gente temos os 2 formatos de atendimento, tanto na dependência da empresa, quanto no SESI. Quanto à cicatriz imunológica, falei, acho que anteriormente, mas é assim, não existe nada comprovando ainda cientificamente que uma vez você contaminado, você está imune ao vírus. O teste rápido vai dizer se você já teve, né, e que você não está mais em processo de transmissão do vírus para outra pessoa, mas isso não significa nesse momento que você está imune. Ok, Kátia. Também tem uma pergunta relacionada a Coronadados. Quem é o profissional? Então, você já trouxe de que Coronadados é um assistente virtual, então exige também uma estrutura de TI, de compilação de dados, de contato com o Telegram ou com o próprio WhatsApp. Mas a pergunta é: quem é o profissional responsável no SESI em auxiliar a empresa na implementação do Coronadados?
É importante, talvez não, eu não acho que agora eu me toquei que não falei na apresentação, né? Esse monitoramento ele acontece via mobile, via celular. Então, todas as pessoas que vão utilizar o Coronadados, elas precisam, porque elas vão ter que baixar ou o WhatsApp ou o Telegram para poder fazer esse monitoramento, essa resposta diária. No SESI, a gente vai ter um profissional que é o técnico de segurança que vai fazer, ele vai trabalhar como esse interlocutor. Ele que vai auxiliar a empresa, então, a baixar o aplicativo, como fazer o cadastro da empresa, como fazer o cadastro do trabalhador, se deu algum problema, não está conseguindo, né? O sistema bugou. Então, é este profissional do SESI que vai fazer, né? Vai trabalhar como interlocutor de fato e vai auxiliar as empresas, principalmente no treinamento, com essa equipe de liderança, em como utilizar essa ferramenta. Então, o técnico de segurança é a figura que é responsável em dar o suporte para a empresa na unidade. A outra pergunta, Kátia, diz respeito à gestão Corona. A empresa coloca que ela já tem todos os protocolos, acabou criando seus próprios protocolos pela necessidade. A ideia do gestão Corona é que seja aproveitado toda essa documentação que a empresa tenha, já que precisa de evidências para uma possível fiscalização? Exatamente, né? Então, quando a gente vai fazer um diagnóstico inicial, é porque nós sabemos que as empresas, cada empresa já desenvolveu o seu próprio protocolo, então é aproveitado já o modelo ou as ações que já foram implementadas, e a equipe vai sugerir, então, com base no que nós estabelecemos enquanto protocolo, quais precisam ser adequadas, e cria-se, então, esse modelo de evidência através de um relatório que vai ser gerado mensalmente. Sim, para a empresa que já fez, a gente aproveita essa estrutura para que fique o registro. Ótimo, Kátia. Eu não tenho mais nenhuma pergunta aqui do WhatsApp, e nós já estamos a 5 minutos de encerramento da nossa live, mas cabe destacar que todo o Estado hoje já está organizado com as suas para promover com as indústrias. Então, olhar como uma única solução o protocolo Corona ou fazer uma opção da gestão Corona, do Coronadados ou do próprio teste, a empresa que toma a decisão de optar por uma das soluções ou do pacote todo. O que é importante é de que toda essa gestão é um trabalho compartilhado entre SESI e a equipe da empresa, e quando eu trouxe lá no início da minha fala, que é um conjunto de soluções que empodera, que protagoniza a empresa para poder liderar esse processo, para poder levantar evidências e fazer a sua parte no que diz respeito ao monitoramento e ao controle da doença, inclusive como uma possibilidade de prevenção, inclusive de proteção. Eu quero mais uma vez agradecer a todos aqui que participaram, que ficaram conosco nesse tempo da live, agradecer a Kátia pela apresentação, Israel pela abertura, dizer que nós estamos à disposição na agenda com a empresa para um detalhe maior de alguma outra pergunta ou solução, e que nós seguimos nessa semana, né, para qualquer contato das indústrias, a gente poder falar um pouquinho mais desse processo de implantação da solução. Obrigada a todos e tenham um bom final de tarde.